E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, para quem não me conhece. Eu espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade. Eu estou bem, na verdade agora estou melhor, né? Com a oportunidade de poder conversar com vocês aqui um pouco e falar um pouco, contar uma história, uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. Mas antes de entrar e começar a falar dessa história, dessa pessoa que foi muito importante, um aviso. Essa semana tem feriadinho, dia 3 de junho, então nós vamos aproveitar para a gente fazer o nosso encontro no Zoom. Então, se você está aí nos grupos de WhatsApp ou os pais, né, no grupo dos pais, os pais estão no grupo dos pais, ou os juniores no grupo dos juniores, então você vai receber o link aí do Zoom, do aplicativo que a gente usa para a gente se encontrar. Vai ser bem legal. E não vou dar spoiler do assunto que nós vamos conversar, mas já está sendo tudo preparado e vai ser bem legal. Então, no feriadinho, dia 3, vai ser às 3 horas da tarde. Dia 3, às 3 horas. Beleza? Para não esquecer. Tá bom? Muito bem. Antes da gente ler a história, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela Bíblia, que nos ensina a Tua vontade, e nos ensina quem o Senhor é, o seu jeito de ser, de agir, sua personalidade, seu caráter. Obrigado, Pai. Nesse dia, quando a gente se aproxima da Bíblia mais uma vez para ouvir as histórias nela escritas, que o Senhor, que você fale ao nosso coração, fale ao coração de cada um dos juniores, cada uma das pessoas, dos adolescentes que estão vendo esse vídeo e participando desse bate-papo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre a vida de Moisés. Vocês estavam conversando e nós vimos aí na semana passada e nas outras semanas sobre a vida de José. Então, só recapitulando, o José foi lá para o Egito, ele virou um cara muito importante no Egito e ele acabou, com os conselhos dele, que ele deu para o faraó, ele acabou salvando toda a região ali de um período de fome, que eles reservaram comida e puderam ajudar as pessoas e distribuir essa comida nesse período de fome. Tudo bem que eles ganharam dinheiro com isso, venderam comida, isso é outra história, mas enfim, ele foi usado por Deus para o pessoal não morrer de fome ali naquele lugar. E aí ele foi, trouxe a família dele junto, tem toda uma história que vocês já ouviram, ele perdoou os irmãos que fizeram sacanagem com ele, reencontra o pai, e aí, beleza, eles vivem, entre aspas, felizes quase para sempre, porque aí o José morre. Não para sempre, porque o José morre, e aí os hebreus, que era a família dele, né, eram chamados de os hebreus, eles crescem, se multiplicam, os rebanhos de ovelhas dele, de gado, cresce muito, eles viram grandes pastores. Ser pastor no Egito era uma coisa que eles não gostavam na época, então eles falaram, bom, pode deixar com esse povo aí. Só que eles enriqueceram, ficaram muito, muito ricos, assim, e aumentou muito o povo. Era um punhadinho de pessoas, umas 70 pessoas que foram lá para o Egito, e agora já são milhares, centenas de milhares, dezenas de milhares de pessoas. Beleza. O faraó, que foi amigo do José e tal, morreu, e depois assumiu um outro faraó que já não conheceu o José, que já não lembrava de como o José tinha sido usado por Deus para cuidar do Egito. E quando esse outro faraó, que não conhecia o José, olhou para o Egito e viu aquele monte de hebreu se multiplicando, enriquecendo, ele pensou assim, nós vamos ter problema. Se algum dia a gente tiver uma guerra, esses hebreus eles podem se voltar, eles não são egípcios, não são daqui, são estrangeiros. Eles estão nessa terra por alguma coisa que o faraó antigo fez lá, ele nem sabia, nem lembrava. Então ele pensou, se tiver alguma guerra, esses hebreus podem se virar contra a gente e aí a gente vai se dar mal. Então o que ele fez? Escravizou todos os hebreus, tornou os hebreus pessoas escravizadas, obrigou os hebreus, toda aquela família do José que tinha se multiplicado, todas aquelas milhares de pessoas, os homens, né, e os meninos, transformou em pessoas escravizadas, e para fazer grandes construções. O pessoal fala que
que essas grandes construções foram as pirâmides do Egito, mas a Bíblia não fala muito disso, mas fala de grandes construções, e o povo hebreu começou a sofrer muito. Os egípcios começaram a maltratar e abusar muito do trabalho dos hebreus. Eles trabalhavam de manhã até a noite, eram pessoas escravizadas, não tinham direitos, né? Mesmo assim, mesmo depois do faraó torná-los escravos, eles continuaram se multiplicando, crescendo como povo. As pessoas cresciam com saúde, os homens, em vez de se enfraquecer por causa dos trabalhos forçados, eles parece que se fortaleceram, tiveram mais filhos. E o faraó falou, mano, isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada, eu vou resolver esse problema no ninho. Literalmente, o que ele mandou? Olha que crueldade que ele mandou fazer. Ele mandou os soldados matarem todos os bebês do sexo masculino. Todos os meninos bebês, homens bebês, ele mandou jogar no Nilo, no rio Nilo. Falou, joga no Nilo, deixa eles morrerem lá, porque aí se matar todos os bebês meninos, que seriam os futuros homens, o povo não ia se multiplicar, as mulheres não iam ter filhos, se tivesse filho ia ser filho de egípcio, não ia ser dos hebreus, né? No futuro. Então ele fez essa crueldade e os soldados começaram a fazer isso. Começaram a matar os bebês do sexo masculino dos hebreus. E foi uma matança, uma crueldade muito grande. Enquanto isso estava acontecendo, tinha um casal, o Anrão, é isso mesmo, o nome dele é Anrão, A de arroz, M de macarrão, R de rúcula, An de angu, e O de... Gente, fala uma comida com O. O de... Ovo, isso, ovo de... Anrão, é isso mesmo, Anrão. E a Joquebede. Oh, Joquebede, o que tu... Ah, não é a Joquebede que ganhou o Big Brother? Ah, não, é a Juliette. Não, mas é a Joquebede, É o Anrão e a Joquebede no meio nesse meio tempo... enquanto estava acontecendo isso, os soldados estavam matando os bebês. A Joquebede teve um filho do Anrão. Nasceu lá um menino. E era uma criança... a Bíblia fala que era muito bonita, né? Que a mãe achou muito bonitinho, mas toda mãe acha o filho bonitinho, né? Todos os pais, parentes, avós sempre acham o filho a coisa mais linda do mundo. E ela, obviamente, escondeu o filho para que os soldados não fizessem isso. Ela escondeu por um tempo, ele já tinha uma filha, a Miriam, já era um pouquinho mais velha, e esconderam lá aquele bebê menino por um tempo, mas ele foi crescendo, começou a fazer mais barulho, chorar, e chegou um momento em que estava quase impossível esconder dos soldados. E aí ela teve uma ideia, Joquebede, fera, pensou o seguinte, bom, eu vou fazer um cesto, vou vedar esse cesto para não entrar água nele, vou colocar o meu filho dentro desse cesto e vou colocar no Nilo, no rio Nilo. Vai boiar e aí vamos ver o que Deus vai fazer. Pelo menos ele não vai se afogar e vamos ver se Deus está... O que Deus vai fazer para salvar o meu filho, né? Aí ela fez isso, deu o cesto na mão da Miriam, que era a irmã mais velha do menino, né? A filha mais velha dela. E a Miriam levou até o rio Nilo e soltou. E ficou escondida no meio do mato ali em volta. E ficou vendo o que ia acontecer com o cesto. O cesto foi boiando, até chegar num grupo de mulheres. E quem que eram aquelas mulheres? Era a princesa, filha do faraó, a princesa do Egito e as suas escravas, as suas ajudantes, escravas, não sei. E ela estava dando banho na princesa. Quando a princesa vê aquele cesto, ela olha e vê uma criança, ela acha lindo também. Eu acho que Moisés era bonito, porque a mãe achou bonito, a outra achou bonito, mas todo mundo acha criança, bebê bonito, né? Então, fecha parênteses. Ela achou aquilo... Ela achou lindo aquela criança, e aí ela falou assim... Eu vou vou adotar, vou cuidar dessa criança, né? E eu vou chamar de Moisés, que significa tirado das águas. Entendeu? Pegou ele no rio Nilo lá, chamou de Moisés, tirado das águas. A Miriam, que estava vendo, que era a irmã que estava vendo no meio do mato, pensou assim, peraí, ela vai adotar. Beleza, tá salvo.
Mas ela não tem leite, porque ela não engravidou, como que ela vai amamentar? Já sei. Ela correu, saiu do meio do mato, chegou lá na princesa e falou assim, princesa, eu vi que você pegou uma criança aí e vai adotar, como quem não quer nada, né? Falou assim, você quer que eu chame uma ama de leite? Ou seja, uma mulher que está dando leite e que possa amamentar o filho que você vai adotar? Aí a princesa falou assim, ótimo, chama, manda ela vir rapidão. E é lógico que a Miriam foi lá e chamou a mãe dela, a Joquebede. Resumindo da história, esse pedaço da história, a Joquebede, contratada pela princesa do Egito, pela filha do faraó, cuidou do Moisés, do próprio filho, até os 4 anos de idade. Então ela cuidou toda a infância dele, amamentou, pôde ficar com ele. Deus cuidou muito disso, né? Que legal. E aí quando ele ficou com 4 anos, ela foi lá e falou, tá aqui, princesa, o filho. E aí ele foi adotado pela princesa e cresceu no palácio como um príncipe. Né? O filho da princesa cresceu como um príncipe, recebeu as melhores educações, aprendeu um monte de coisa, tinha tudo do bom e do melhor. Maravilha. Passa um tempo, Moisés cresceu, fica um homem, forte, beleza. E um dia ele saiu com a carruagem dele. Nisso, todo esse tempo que ele cresceu, os hebreus continuaram sendo escravizados, forçados a trabalhos pesados, né, pelos egípcios, pelo faraó. E um dia lá, o Moisés pegou a carruagem dele e falou, vamos ver como estão as construções lá. Que a gente acha que são as pirâmides, mas a Bíblia não fala. Vamos ver como estão aquelas construções lá. E quando ele está passando com a carruagem dele, olhando, falando, que bonito, ficando grande aqui e tal, legal. Ele ouve um grito. Ele olha, tem um soldado egípcio espancando um hebreu. Escravizado, né? Espancando. O Moisés fica indignado, ele sabe que ele é um hebreu, né? Ele pula da carruagem, ele agride o soldado egípcio. A Bíblia não fala se foi um acidente ou não, ele mata o soldado egípcio para livrar o hebreu que estava sendo espancado por ele. Beleza, passa, ele se sente e fala assim, bom, eu fiz a minha parte, defendi o cara aqui e tal. Não sei se ele quis matar ou não, né, se foi por querer, mas ele, fiz a minha parte, beleza. No outro dia ele falou, vou lá de novo, vou lá ver como está a construção. Pegou a carruagenzinha dele lá, e ele está passando lá, de repente ele ouve um grito. Aí, o que está acontecendo? Aí ele vai ver, agora não era um egípcio maltratando um hebreu, eram 2 hebreus brigando. Aí o Moisés desce da carruagem e fala assim, pessoal, que isso, vocês não são irmãos? Por que vocês não são da mesma nacionalidade, amigos? Por que vocês estão brigando? Aí um falou assim, o que você vai fazer? Quem é você, cara? O que você vai fazer? Você vai me matar igual você matou o soldado ontem? Aí, meu amigo, esse Moisés ficou com medo. Porque ele falou, nossa, tá todo mundo sabendo que eu matei um soldado egípcio ontem e eu preciso fugir daqui, porque se o faraó ficar sabendo, eu tô morto. E realmente, só dele defender, não precisava nem ter matado o soldado egípcio, só dele defender uma pessoa escravizada, ele já seria, tipo assim, condenado à morte, né? Imagina, agredir um egípcio para defender uma pessoa escravizada, um hebreu. Então ele pega e foge, e ele foge para o deserto. E ele fica muito tempo no deserto. Ele foge mesmo e vai embora, e ele vai para o deserto para se esconder. E aí ele está procurando um lugar para se esconder lá. Você vê que a história de Moisés é muito louca, várias reviravoltas, né? Aí ele tá lá, chega no deserto e fala assim, gente, o que eu vou fazer? O cara tá em choque. Aí ele chega perto de um poço. Graças a Deus, tinha um poço ali no meio do deserto, mata a sede e tal. Quando ele chega, ele vê uma cena, ele ouve um grito. Não, brincadeira, não teve grito. Mas ele vê uma cena, uma discussão. O que acontece? Chegam umas mulheres lá para dar água de beber para os camelos, para os animais delas, tal, da família delas. E alguns pastores que chegaram lá depois falaram assim, vocês esperam aí, falou para as mulheres, né? Desde sempre os homens tratando mal as mulheres, isso tem que acabar, Aí os pastores falaram assim, vocês mulheres aí, vocês esperam, depois que a gente der de beber aqui para os nossos animais, aí vocês vêm. Mas elas falaram, não, a gente chegou primeiro, tal. O Moisés viu aquilo,
Moisés era um cara, cresceu no Egito, cresceu dentro do palácio, provavelmente era um cara que fez muito esporte, sabia manejar uma espada, atlético e tal. Ó, só para vocês verem que ele foi defender o hebreu lá e acabou matando o cara, a gente nem sabe se foi por querer, né? Então ele apareceu lá e falou assim, o que está acontecendo aqui? Quem chegou antes? As mulheres, então elas vão beber. E vocês esperam aí. Aí os pastores ficaram, opa, peraí, cara, que isso? Pode ir, primeiras damas. Aí vem, primeiras mulheres, né? Mas beleza. Aí ele defendeu, as mulheres deram de beber, depois os pastores, e o Moisés ficou lá na dele. As mulheres foram embora e o Moisés ficou lá, continuou lá perto do poço, provavelmente para beber água. Uma dessas mulheres era a Zípora, isso mesmo, Zípora é o nome dela, Zípora. Ela chegou pro pai dela, chamado Jéter. Olha os nomes, hein, pessoal? Vai anotando aí. Não precisa anotar não, brincadeira. A Zípora chegou pro Jéter, que era o pai dela, e falou assim, pai, aconteceu isso, um homem assim, assado defendeu a gente. O pai dela falou assim, ô Zípora, o cara defendeu você nem chama o cara para jantar? Volta lá. Aí ela voltou lá, chamou o Moisés para jantar. O Moisés jantou, não só dormiu aquela noite ali, como ele ficou por ali muito tempo. Ele começou a cuidar virou pastor, cuidar das ovelhas e dos rebanhos do Jéter e acabou se casando com a Zípora, teve um filho, 2 filhos, um menino, uma menina, o Gerson, né, era o menino, e ficou ali 40 anos. Recapitulando, nasceu lá, foi deixado na água do Egito, do Nilo, a princesa achou, criou ele no palácio, aí ele... criou ele no palácio, ele cresceu, aí ele foi defender um hebreu lá, matou um egípcio, aí ele foge pro deserto, aí ele encontra a Zípora, se casa com ela, fica 40 anos ali no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, do Jéter. Pois bem, e aqui nós já estamos terminando hoje, a parte da história de hoje, para a gente deixar um pouco para os outros também, né, para outro dia. Pois bem, um dia ele estava lá cuidando das ovelhinhas, estava um tempo muito seco e a grama de onde ele estava deu uma secada. E ele falou, bom, eu vou subir um pouquinho mais as montanhas, que lá é mais fresco, provavelmente a grama não secou. E aí ele foi subindo e ele ficava pensando, ele nunca esqueceu do povo hebreu que tinha ficado no Egito. Ele sempre ficava pensando assim, não, será que aquele faraó ainda está vivo? Aquele faraó que queria me ver morto? Será que os hebreus ainda são escravos? Será que eles estão sofrendo muito? Como será que está minha mãe, meus irmãos? Ele sempre ficava pensando nessas coisas. E aí ele foi subir na montanha lá, com as ovelhinhas dele e tal, pensando nisso. Quando de repente ele ouve um grito. Não, brincadeira, não tem grito. Mas ele vê uma outra coisa estranha. Esse Moisés, ele presenciou várias coisas bem estranhas. Ele olha e ele vê um arbusto. Imagina um arbusto. Pensou no arbusto? Agora... pensa esse arbusto pegando fogo. Ele vê um arbusto pegando fogo. Beleza, até aí tudo bem. Caiu um raio, pôs fogo lá, passou uma criança, deu regaço aqui, fez uma fogueira, né? E pôs fogo nesse arbusto. Enfim, só que tinha uma coisa, o arbusto estava pegando fogo, mas ele não queimava. Não virava carvão, sabe? Não queimava, ele continuou pegando fogo. E o arbusto ficava de boa lá, um fogo nele, mas ele não queimava. Aí ele achou aquilo impressionante. Aí ele foi se aproximando para ver o que era aquilo lá. E aí, de repente, ele ouve uma voz do meio do arbusto. Fala assim, Moisés. Imagina um arbusto pegando fogo, falando com você. Pois é, o Moisés ficou maluco. Falou assim, quem é? Eu tô aqui, quem é? Né? Quem é você? E foi se aproximando para ver o que estava acontecendo. E aí o arbusto falou, não era o arbusto, era Deus, né? Falou assim, não se aproxime mais, antes tire as sandálias do pé, pois o lugar que você está pisando é santo. É tipo quando a gente chega em casa e fala assim, não vem com esse pé sujo não, que eu acabei de limpar aqui, tira o tênis lá fora. Mais ou menos assim, né? Mas falou assim, tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que você está pisando é santo. Por quê? Porque Deus estava ali naquele lugar. Deus estava ali. E aí o Moisés falou, quem é você? Aí ele falou assim, eu sou Deus. Qual o seu nome? Ele falou assim, eu sou o que sou. Eu sou o Deus dos seus antepassados, do Abraão, do Isaac, do Jacó, todas as histórias que vocês, se vocês assistiram todos os vídeos, vocês já ouviram falar deles. E aí o Moisés
conversando com o Deus, falando com ele no meio do arbusto. O Moisés ficou muito assim, chocado, emocionado. Ele se ajoelha, põe o rosto, olha para o chão. E aí Deus fala com ele assim: Moisés, eu ouvi os seus pensamentos. Eu tenho ouvido também o choro dos hebreus lá no Egito. E eu vou usar você para libertar os hebreus. Moisés falou assim: quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Quem sou eu para ser líder dos hebreus? Dos hebreus. Eu não sou líder de nada. Aí Deus falou assim: não, eu sou o seu líder. Eu estou com você, acredite em mim. Você e os israelitas ainda vão me adorar nesse lugar que vocês estão aqui libertos, vão ficar livres e vão estar nesse lugar que você está vendo aqui me adorando ainda. Aí o Moisés, mais desculpas, porque ele estava com medo. Como assim? Eu vou lá libertar os egípcios? Milhares de pessoas, libertar os hebreus, são milhares de pessoas, os egípcios não vão deixar. Ele falou assim: mas eu não sou profeta, eu não sou sacerdote. E se eles perguntarem quem é você? Qual é o seu nome? Fala assim: você responde que eu sou o que sou, que eu sou o Deus dos seus antepassados. Aí o Moisés falou assim: se eles não acreditarem em mim? O Moisés estava cheio de desculpa. Deus já estava meio, né? Falou assim: ô Moisés, pô, cara, tô falando pra você fazer, meu. Enfim, aí o Moisés falou assim: mas se eles não acreditarem em mim? Deus falou assim: tá bom, o que você está segurando aí na mão? Aí o Moisés olhou e falou: meu cajado. Joga o cajado no chão. Moisés jogou e o cajado virou uma serpente. Aí sim teve um grito do Moisés, né? O Moisés saiu gritando, falou assim: meu Deus, que isso? O cajado virou uma serpente. Aí, uma coisa muito louca, ele jogou o cajado no chão e virou uma serpente. Aí Deus falou: vai agora e pega a serpente pelo rabo. Nossa! O Moisés, eu fico imaginando o Moisés. Ele veio chegando, deve ter chegado devagarzinho e pegou a serpente pelo rabo. Quando ele pegou, a serpente virou um cajado de novo, cara. E aí Deus falou assim: é o seguinte, se eles não acreditarem em você, faz isso, joga o cajado, vai virar uma serpente, você pega a serpente de novo, vai voltar a ser cajado, eu vou fazer milagres e maravilhas por meio de vocês e eles não vão duvidar de você. O Moisés, não satisfeito, falou assim: mas Deus, por que eu não sei falar, eu não falo bem em público, como é que eu vou falar com o faraó, como é que eu vou falar com o povo? Aí Deus falou assim: ô Moisés, acabou isso aí. Como assim você não sabe falar? Fui eu quem fiz a sua boca, cara. Não foi? Eu que fiz sua boca. Eu posso fazer com que você fale com ela também, muito bem, do jeito que eu quiser. Mas tá bom. Você tá aí cheio de desculpas? Então você vai falar com o seu irmão, o Arão. Ele tinha um irmão, tinha ficado lá, né? Na casa. O seu irmão Arão, ele vai ser o seu porta-voz. Eu tô chamando ele para ele ser o seu porta-voz. E aí eu vou interromper a história aqui. Cenas dos próximos capítulos, o que aconteceu lá no Egito, quando Moisés voltou, tal. Mas vocês viram que a história do Moisés é uma história muito doida. Pensa aí, qual foi a parte da história, desse pedaço da história do Moisés que mais chamou a atenção? O que você mais gostou? O que mais você ficou assim, mano, que louco? O que te chamou a atenção? Tem duas pessoas aqui que eu acho muito legal. Duas pessoas. Uma é o Moisés, vou falar dele depois. Mas eu acho muito legal a Joquebede, cara. A Joquebede, ela é muito... A Joquebede, ela é muito firmeza. Essa mãe, eu acho que como todo pai, toda mãe, avô, tio, ela fez o máximo para cuidar do filho, né? Ela amava aquela criança e ela fez o máximo para cuidar daquela criança. Então, primeiro ela esconde dos soldados, depois ela tem aquela ideia maluca de colocar num cesto, que parecia ser suicídio. Ela falou assim: vai ficar no cesto lá, um crocodilo vai comer essa criança aí, né? Porque no Nilo tem crocodilo. Mas ela também confiava em Deus. Então, e Deus viu tanto o esforço dela que no final das contas a criança voltou para ela e ela ficou cuidando do próprio filho, né? E provavelmente teve um relacionamento tipo de mãe e filho mesmo, porque ele sabia que tinha irmão, então ele sabia da família dele, sabia de onde ele era. Então a Joquebede, ela foi uma pessoa assim muito sensacional. E nós temos pessoas assim na nossa vida. Às vezes a gente não percebe. São pessoas que
A gente vai perceber mais quando a gente sentir falta, quando elas não estiverem mais perto. Mas não precisa ser assim, né? São pessoas que cuidam da gente, são pessoas que... Opa! Aí voltou. São pessoas que querem o nosso melhor, são pessoas que nos amam, nossos pais. E quando eu falo pais, não só o pai biológico, mas de repente um pai adotivo, de repente um tio, uma tia, uma avó, as pessoas que cuidam da gente que cuidou, que criou a gente, né? Então a Joquebede para mim ela é um exemplo de pessoas que eu tenho na minha vida. Eu acho que você tem na sua também. Você consegue pensar em algumas pessoas que agiriam como a Joquebede na sua vida? De repente algum professor que cuida de você, que te ensina, não sei. Você consegue pensar em algumas pessoas? Agradece a Deus, vamos agradecer a Deus, né? Por esse tipo de pessoa na nossa vida. Gente que faz de tudo, até se arrisca para cuidar da gente, para dar o nosso, para proteger a gente. Isso é uma bênção de Deus para nós também, né? E a outra pessoa que eu acho muito legal aqui nessa história é o próprio Moisés. E principalmente pela forma como Moisés lida com o medo. Ele tem medo de tudo. Ele foge pro Egito porque ele tem medo do faraó matar ele. Depois ele fala, não, Deus, arruma um monte de desculpa pro que Deus estava falando para ele lá, porque ele tem medo de não dar certo, de não ser suficiente, das pessoas não acreditar, do faraó que queria pegar ele ainda tá vivo e continuar querendo perseguir e matar ele. Um monte de medo, né? E eu me identifico porque eu também tenho medo. Você tem medo? Quais são os seus medos? O que é que você tem que lidar? Do que você tem medo? E não só, eu não falo só assim, tenho medo de aranha, tenho medo de barata, mas assim, que situação que você tem medo? Eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim, eu tenho medo das pessoas não rirem das minhas piadas, eu tenho medo de não ir bem na escola. Do que você tem medo? Né? Eu quero te dizer que Deus quer ajudar a gente a lidar com os nossos medos também. Lembra quando Moisés falou assim, eu não sei falar bem. Aí Deus falou assim, como você não sabe, cara? Fui eu que fiz sua boca, eu vou fazer você falar bem. Então quando a gente pensar assim, eu tenho medo de ficar sozinho, por exemplo. Eu, Vitor, tenho medo de ficar sozinho. Deus está falando assim para mim, como vai ficar sozinho, cara? Eu não estou do seu lado. Você não vai ficar sozinho não, cara. Eu tenho medo de não ir bem na escola. Como você não vai bem na escola, cara? Eu fiz você, eu vou fazer você ir bem. E outra, se você não for bem, tá tudo bem também, porque eu tô aqui com você. Eu te amo não pelas coisas que você faz, mas porque eu te fiz. Então, que medos você tem? O que é que Deus quer que você lide com isso hoje? Eu vou encerrar a história do Moisés aqui hoje, nós vamos continuar ouvindo falar, mas eu quero que vocês pensem nessas duas coisas. Primeiro, quem são as pessoas, as Joquebedes na sua vida? Como a mãe de Moisés, pessoas que cuidam de você, que se portam, que dão a vida por você. Eu te convido a não esperar o dia dos pais, o dia das mães, o dia do professor, o dia da avó, o dia do tio, para falar alguma coisa. Escreve uma cartinha, dá um abraço, diz um obrigado, diz um eu te amo. Tá? Isso é uma maneira de reconhecer a bênção de Deus na nossa vida. E também pensar nos seus medos. Como Moisés tinha medo, a gente também tem. E como Deus falou com Moisés, falou, eu vou cuidar, eu vou te ajudar a superar os seus medos, Deus também quer que a gente supere os nossos. Então, quais são os nossos medos? E aí a gente ora pedindo para Deus ajudar a superar os nossos medos. Tá bom? Meus amigos, muito bom falar com vocês. Deus abençoe. Amo muito vocês. Estou morrendo de saudade. E não se esqueça, dia 3, às 3 horas, entra no WhatsApp lá. Se você não tem o WhatsApp, você procura aqui no canal da igreja, em algum lugar, o WhatsApp da igreja, e pede, fala assim, eu quero entrar no grupo dos juniores, eu quero participar da reunião. Dia 3, às 3 horas. E aí você vai receber o link para entrar, tá bom? Deus abençoe você, tamo junto, fica firme. Tchau!